Isso, eles estão enlutados, né? Vamos orar pela família da nossa irmã Regina. Mais alguém, meus irmãos? Vamos orar por uma família, nosso irmão Denilson nos lembra. Uma pessoa está entubada neste momento. Vamos orar para que o Senhor alcance essas vidas. Pois não, irmã Helena? Não entendi. Ah, sim, vamos orar também. Vamos orar por todos nesta noite, crendo que o Senhor é poderoso para alcançar a cada vida e a cada coração. Você crê? Amém? Então levante as mãos para os céus comigo e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, neste momento, ó Deus, a tua igreja com as mãos levantadas, diante, ó Deus, deste santuário, Pai, ó Deus, vai agindo, consolando pessoas que estão hospitalizadas neste momento, pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, entubadas nesta hora. Ó Deus, o Senhor tem a palavra de vitória que pode restaurar o doente, pode arrancar esta enfermidade. Ó Pai, então nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, vai agora, Senhor, aonde for necessário, para dar a cura, Senhor, para dar a libertação, para entrar com salvação, ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Vai agindo, Senhor, na vida do Felipe, vai agindo com salvação, ó Pai. Ó Deus, tu podes fazer coisas grandes nesta noite, e nós cremos no teu poder e na tua intervenção, em nome de ao Senhor. Então, se você está vivo, adore a Deus e louve ao Senhor. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Como leitura devocional, e se o Senhor nos permitir, ministraremos esta mesma palavra. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. A partir do versículo 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 17. Todos encontraram? Leiamos como o nosso costume, a participação da igreja, todos nós. Lerei o versículo 17, verso 17 diz assim: Então Daniel foi para a sua casa
E fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Verso 20. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Deus abençoe, tome assento. A juventude tem a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Desejo a todos os irmãos, a todas as irmãs, um ano abençoado na presença do Senhor. Um ano de 2021 abençoado, com muita graça, muita saúde. E a nossa expectativa, irmão, olhe para cá, preste atenção. A nossa expectativa é de vitória. A nossa expectativa é de vitória, irmão. A Bíblia diz que nós somos, de qualquer forma, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Conosco nesta noite, irmão Júnior. Fique em pé, Juninho. Sua esposa, seus filhos estão aí. Fiquem em pé, por gentileza. Eu sei que vocês já estiveram aqui. Isso, Deus abençoe. São bem-vindos mais uma vez no nosso meio? São bem-vindos. Aliás, são de casa, estão só emprestados lá na Inglaterra, em Londres. São emprestados, né? Tome assento, Deus abençoe, queridos. David também, fica em pé, David. Meu filho, Deus abençoe, que bom revê-lo. Isso, David é filho da irmã Cidinha. É filho desta casa, irmão. É filho desta casa e eu creio que logo ele estará cantando com essa juventude aqui. Eu creio. Seu lugar é aqui, meu filho. Seu lugar é aqui. Vamos recebê-lo. Digam bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Juventude, cantem como nunca vocês cantaram antes. Amém. Meu filho. Bom revê-lo. Amém. Aleluia. Estamos cultuando a Deus, irmãos. Não se esqueçam disso. Louvado e agradecido, Senhor. Glória ao Deus vivo e santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou
queimar hoje. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Glória a Deus, aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso é um hino de adoração, irmãos. Hino de adoração ao Senhor nosso Deus. Círculo de oração, louva ao Senhor. Vamos lá, irmãs. Louvado seja Deus. Vamos lá, queridas. Vamos louvar ao Senhor.
Glória ao Eterno, glória ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isso, irmãs. Isso. Se arrumem aqui mais para cá. Isso. Ótimo. Maravilha. Graças a Deus. Alguém tem um louvor para cantar ao Senhor após o círculo de oração? Alguém trouxe um playback? Se não, eu canto, irmão. Canta, irmã Sheila. Ótimo. Então nós vamos fazer assim, um círculo de oração. Irmão Júnior, dá uma palavrinha, viu, Júnior? Dá um beijinho na flor, né? E nós vamos, após ouvir a irmã Sheila, e nos encaminhamos para a ministração da palavra. Irmão, olhe para cá. Eu não sei você, mas eu estou feliz com Jesus. Posso cantar, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Posso cantar com alegria, com satisfação isso. Glória a Deus. Sheila. Não teve para cantar, não? Mas eu não trouxe papel. Irmão, Pai do Senhor, igreja. É o Sobrevivi da Shirley Cavalhais.
sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte, Ele cuida, glorifica, Ele cuida. Assim fortalecer e Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, glorifique que Ele cuida. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom vê-los aqui, louvando a Jesus. E eu tenho algo a te dizer. Jesus está trabalhando. Glória a Deus. Ele está agindo, Ele está operando e Ele está cuidando, né? Louvado seja Deus, conforme nós ouvimos aqui. Fico muito feliz em estar aqui, agradeço a Deus mais uma vez, já estivemos hoje pela manhã, estamos aqui agora. Deus abençoe pastor Marcos, pelo apoio, pelo suporte ministerial. Acabamos de vir ali da casa da irmã Lisete, oramos, o esposo dela aceitou a Jesus, levantando a mão, glória a Deus. E ela já está no culto online ali, irmã Lisete. Deus abençoe, glória a Deus. Jesus está agindo, Jesus está trabalhando. Tem um monte de gente escondido, mas Jesus está trabalhando. Glória a Deus. É motivo para a gente se alegrar em Deus, irmão. Dizer louvado seja o nome do Senhor, o Salvador, aquele que salvou você, salvou a mim, continua salvando. Glória a Deus. E eu fico contente com isso, irmão. Eu fico alegre com isso, com notícia de salvação. Aleluia! Adore a Jesus aí, dá glória para Ele. Porque lá no céu está acontecendo uma festa, glória a Deus. A Bíblia diz isso, que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus.
Vamos nos alegrar em Deus. Fale aí em mistérios com o Senhor, querido. Este é o propósito do Evangelho. Vidas salvas, restauradas na presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é que salva. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Dando sequência aqui ao já anunciado pelo pastor Marcos, irmão Júnior, pastor Júnior, meu irmão, um beijo na flor. Minha sobrinha Rachel queria cantar, mas eu acho que eles não vão conseguir localizar o louvor lá, Rachel. Então, a gente prepara numa outra ocasião, tá bom? Ok. Meu irmão. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Eu me alegro muito quando eu escuto que alguém aceitou a Jesus. Porque eu sei, irmãos, o quanto é difícil alguém aceitar Jesus. Há alguns que vêm pelo amor, há alguns que vêm pela dor, eu vim pelo medo, o medo de morrer, né? Mas glória a Jesus que eu aceitei este Jesus lindo. E nós sabemos quão duro é a peleja. Tá vendo? Hoje pela manhã nós estávamos num culto de Santa Ceia e o pastor, ele mencionou um versículo que ele disse que não é em vão o vosso trabalho. O teu trabalho, pastor Silas, não foi em vão hoje. De ir lá pregar o evangelho, falar, lá tinha uma alma sedenta. A um momento, uma hora, meia hora, uma alma aceitou a Jesus. Está certo que eu acho que já vinha ali há muito tempo trabalhando, mas hoje foi o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar um versículo para a igreja que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. E o versículo 25. O pastor Silas, ele começou dizendo que Deus, ele tem nos guardado, Deus, ele tem nos cuidado, e é a pura verdade. Deus, ele nos cuida tão no profundo que nós nem enxergamos o quanto Deus nos guarda. E a explicação para isso está aqui neste versículo: emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Crente, se você soubesse o quanto o teu Jesus peleja para que o teu adversário não chegue perto de você. Ele coloca até pau, pedra, para que o carro do teu adversário chegue na tua retaguarda. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós não enxergamos, mas Ele nunca para de pelejar por nós. Isso é tão maravilhoso, saber que Deus ao tempo inteiro, Ele está nos guardando. Ele está nos protegendo. Crente, quando nós vemos isso, é uma promessa de Deus. Deus disse: olha, eu vou tirar vocês do Egito. Quando Deus diz alguma coisa, Ele honra a palavra dEle. Então não se preocupa com a luta, não se preocupa com o que está acontecendo. Sabe por quê? Aquilo que está dando de errado não é nada de adversário, é só o não do teu Deus. O difícil é eu e você aceitar o não de Jesus. Mas é muito melhor você aceitar o não do que o sim. Sabe por quê? O não tem um livramento. O sim já é a promessa chegando. Mas o não de Jesus é Ele te dando o escape. O não de Jesus é Ele emperrando a roda do cavalo para que o teu adversário não chegue perto de você. E nós não enxergamos, queremos só o sim. Mas o não de Jesus é tão bom. O não de Jesus só basta você reconhecer que o tudo Ele faz. Olha só, para eu terminar, versículo 73 de Salmo. Este versículo, desde quando nós chegamos aqui nesta terra, Brasil, ele entrou no meu coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí o salmista Asaf fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos.
Quão bom foi que o Senhor firmou os meus passos. Quão bom foi que o Senhor está firmando os teus passos, crentes. Porque neste ano que passou, quantos que você conhece se desviaram? Quantos que você conhece que estão lá fora? Quantos que você sabe que desceram à sepultura longe do caminho do Senhor? Valoriza. É tão bom valorizar o nosso tempo e saber que o Senhor, Ele está emperrando a roda do nosso adversário, para que os nossos pés não se desviem da presença do nosso Deus, e assim eu agradeço a riquíssima oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fico feliz em ouvir a palavra do Senhor, seja quem quer que esteja pregando, mas quando vem do meu irmão, aí eu fico mais feliz ainda, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a irmã Sheila ministrando um louvor ao Senhor. Nós vamos participar do ofertório, dizime com alegria, oferte com alegria, e nós vamos logo após já ouvir a ministração da palavra do Senhor. Você está alegre, irmão? Glória a Deus, feliz com Jesus, feliz por estarmos aqui. Como foi dito, valorize este momento e louve ao Senhor. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu confesso que eu estou hoje desde cedo ensaiando para louvar um hino. Falei para o Joel, vamos cantar um hino comigo. E eu saí um monte de hino novo, só que eu gosto é desse mesmo, que eu vou louvar agora, amém? Pode colocar, irmão, por favor. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar. Teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estou sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa, Jesus, a nossa vida. Nos renova, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós dependemos de ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Aleluia. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Aleluia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais.
Chora o peito, grita a alma, procurando a paz, mas Ele pode dar paz. Aleluia! Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia! Vou abençoar você. Vou abençoar você. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, vai adorando a Jesus aí, irmão. Jesus está se movendo, glória a Deus. Adore, adore a Jesus aí. Se Deus der interpretação para alguém, é só interpretar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Vamos caminhando na presença de Jesus, irmão. Caminhando. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Acharam o louvor? Não acharam? Então tá bom. Então nós vamos orar. Glória a Deus. Irmãos, como é bom nós estarmos aqui. Venha, querido. Venha, venha, venha. Venha, porque o negócio tá bom. A presença do Senhor está na casa, está conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito. Eu vou revelar a vocês o que eu tenho pedido a Deus, para o Senhor adornar a igreja nessa pandemia, com os dons espirituais. Portanto, busca, porque Deus vai dar. Deus vai dar, irmão. Eu tenho convicção em Deus, aleluia, que o Senhor Deus vai surpreender muita gente nessa pandemia aí. Glória a Deus. Vai adornar a igreja, vai deixá-la embelezada, dons espirituais. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia. E o maior presente que Ele nos deu foi a salvação. A salvação é o melhor. O que veio depois é só lucro, mas a salvação é o dom maior que Deus poderia ter nos dado através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então. Fecha os teus olhos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, bendito e maravilhoso. E dia frutifica na tua presença. Dia que temos visto a descender pela nossa Deus. Senhor, meu Deus, embora muitos desanimado, há muitos dias convivem na tua presença. E estão aqui, ó Deus, que estão ouvindo o teu Pai, ouvindo a tua voz, desejosos de ouvir a tua suave voz falando com Jesus. Senhor, nós oramos. A gente vai ter que testar ele aqui para ver como é que vai realizar. Usa, Senhor Deus, nas tuas mãos, que ele possa pronunciar as palavras inspiradas por ti,
através do teu Espírito Santo, que estas palavras, ó Deus, sejam aplicadas em cada coração, que pessoas sejam renovadas, que vidas sejam restauradas, quer seja neste templo, quer sejam nas suas residências. Abençoa, ó Deus querido, opera, Espírito Santo, na vida de cada um dos teus, derrama, Senhor Deus, a abundância do teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Com a igreja do Senhor, pastor Marcos Dias de Oliveira, ministrando a palavra. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abram o texto sagrado, na leitura que nós fizemos, a leitura devocional, o texto sagrado no livro de Daniel. Glória a Deus. A igreja continua orando, irmão, a igreja continua orando. Portanto, quarta-feira nós temos culto de ensino e oração, ou oração e ensino. Na próxima sexta-feira, atenção à diaconia da igreja, na próxima sexta-feira nós iniciaremos o nosso culto de oração. Bom, nós vamos seguir orando, meia hora, 40 minutos, 1 hora de oração, nós retomaremos os nossos cultos de sexta-feira. Então, você que é crente, sabe que precisa orar, pode estar aqui, venha. A partir das 7:45, nós estaremos aqui orando, junto com os irmãos, e depois ministraremos uma palavra breve, mas o nosso intuito na sexta-feira será oração. Você precisa orar, irmão? Eu preciso orar. Todos os dias eu preciso orar. Todos os dias eu preciso ler o texto, pastor Júnior. Todos os dias preciso ler o texto, precisamos ler o texto sagrado. Todos os dias nós precisamos da direção do Espírito Santo, todos os dias. Então, quarta-feira, culto de ensino, culto que abaliza a fé, né? Que traz consistência espiritual para a vida do crente, a palavra. Na sexta-feira, o culto de oração. No próximo domingo, já estaremos estudando a segunda aula da nossa lição bíblica, que fala sobre... Terceira já, né? Terceira, isso é verdade. Terceira lição da nossa revista, tratando da história de Esther. Fantástica história, irmão, fantástica história. Vamos citar alguma coisa aqui hoje. Os trabalhos são normais. No próximo sábado, reitero aos irmãos que nós teremos a nossa Santa Ceia. Era para ser ontem, no segundo sábado, mas tendo ciência de que era casamento do irmão Felipe, da irmã Carol, nós suspendemos de forma bem tranquila, para que os irmãos pudessem estar lá. E no próximo sábado, permitindo o Senhor, às 18h30, estaremos aqui comungando, estaremos aqui ceando, participando do mesmo pão, do mesmo cálice, do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, porque Jesus disse, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem parte comigo. Foi o que o Senhor Jesus disse, né? Foi ele que disse isso. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, é esse que tem parte comigo. Você quer ter parte com Jesus? Pronto, então é o que nós temos que fazer. Bíblia aberta, livro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Diz o texto sagrado, Daniel, louvando a Deus, disse, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém, igreja? Repita a expressão, é Ele que muda o tempo. Mais uma vez, diga, é Ele que muda o tempo. Amém. Tome assento, queridos. Os irmãos que estão em casa, que bom revê-los. Deus abençoe aos santos que estão ali participando, né? Crente não assiste culto, crente participa do culto, cultua junto, mesmo estando
distante. Eu estava pensando, irmãos, essa semana, já vou entrar no texto aqui, temos um bom tempo, mas eu estava pensando, claro que guardadas as devidas proporções, eu preciso da atenção dos irmãos, guardadas as devidas proporções, a importância que a casa de Deus tem para nós, irmã Nadir. A importância que a casa de Deus tem para nós. Eu não sei qual é a importância que você dá à casa de Deus, mas a casa de Deus, irmão, é de suma importância para a pessoa que quer estar em comunhão, né? É claro, irmão, que somos crentes, somos salvos, somos igreja, independente da casa de Deus. Mas, irmãos, a casa de Deus, ela é importante para a igreja de Deus, né? Ela é importante para a casa de Deus. Eu estou estudando um texto sagrado e logo mais nós falaremos sobre essa importância da casa de Deus. Mas só para que os irmãos tenham noção, Jesus um dia estava no templo e a Bíblia diz que ele não permitia que as pessoas transitassem carregando vasos no templo, porque ele disse assim: a minha casa é chamada casa de oração. Então veja a importância do lugar onde você está sentado aqui, do lugar para onde Deus nos trouxe, né? É claro que nesse momento atípico, há irmãos que não podem frequentar ainda o templo, mas você que pode, santo, venha, não deixe de vir, não seja negligente, não dê desculpa, irmão. Sabe, outro dia eu estava lendo algo interessante, me chamou a atenção, irmãos. Se nós não mudarmos, nada muda. Se nós não mudarmos, nada muda. Tem sentido isso para você? Faz sentido? Faz sentido? Se nós não mudarmos, diga assim, se nós não mudarmos, nada muda. E é verdade, né? Se a pessoa não tem orado e continua a não orar, nada muda. Nada muda. Se a pessoa não tem apreço pela palavra do Senhor, não tem apetite pela palavra do Senhor e continua a não ter apetite, nada muda. Ô, pastor, mas eu estou bem de vida, só que a gangorra sobe e desce. Outro dia eu disse isso para uma pessoa, a gangorra sobe e desce. Tem gente que hoje está na boa, mas amanhã a gangorra pode descer. A gangorra pode descer. E aí você precisa ter, não crédito, mas nós precisamos ter depósito para com Deus. E que tipo de depósito nós temos feito para com Deus? Não é verdade? Muito bem, irmãos, repita mais uma vez a expressão para nós gravarmos. Diga assim, é Ele quem muda o tempo. Irmãos, Daniel foi levado para a Babilônia ainda bem jovem. Bem jovem. Diz a história aí que entre os 15 e 17 anos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele e muitos nobres da linhagem de Judá. Ele era de descendência nobre da linhagem de Judá. Mas lá na Babilônia, ele era cativo, ele era empregado. O texto sagrado diz que esse Daniel, ele estudou 3 anos na corte babilônica. 3 anos, estudando na corte babilônica. E esse Daniel serviu até os seus mais de 80 anos aos governadores daquele reino de Babilônia. Veja, ele chega em Babilônia com aproximadamente entre 17 anos, 15 e 17 anos, e serve àqueles reis de Babilônia durante mais de 80 anos, mas serve a Deus também. Então, Daniel, ele foi um instrumento de Deus naquele reino pagão. Para a juventude que está aqui nessa noite, não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. Por quê? A nação estava desviada. Por isso a nação foi levada cativa. Pela desobediência, Judá foi levado cativo. E Daniel está entre esses cativos de Judá.
E lá em Babilônia, irmãos, não era fácil ser um jovem. Um jovem com compromisso com Deus. A nação estava desviada, os tempos eram de frieza espiritual, os tempos eram de apatia espiritual, de indiferença espiritual. E ele, Daniel e os seus companheiros, estavam longe da terra da promessa. Note, preste atenção, eles estavam longe da terra da promessa. Eles estavam longe de Jerusalém. Jerusalém era a cidade escolhida pelo Senhor, eles estavam longe de Jerusalém. Eles estavam longe do seu templo, eles estavam longe dos seus costumes, eles estavam afastados das suas famílias. Diz o texto sagrado que até na corte babilônica, os nomes desses moços foram mudados. Muito provavelmente para mexer com a mente deles, irmão Júnior. Muito provavelmente para mexer com a identidade deles. Mudaram os nomes daqueles moços, mas isso não influenciou Daniel, porque no capítulo 1 e verso 8, diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias, com as comidas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, esse moço, ele era um moço que agia com firmeza, ou seja, ele tinha propósito, ele tinha convicção. Quando mesmo estando longe dos seus costumes, longe dos seus parentes, longe da sua família, quando ele se acha na frente daquela mesa, ele olha para Deus e assenta no seu coração e diz: eu não vou me contaminar com isto aqui. Glória ao nome do Senhor. Por isso Deus, diz o texto no verso 9 do capítulo 1, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão diante dos seus superiores. Ou concedeu a Daniel misericórdia e graça. Tem uma lição aqui para nós nesta noite, irmãos. Lição. Olhe para cá. Não é o ambiente que te forma. Não é o ambiente que te faz, mas é você quem faz o ambiente. Nós fomos chamados para ser termostato e não termômetro. Eu vou explicar isso. Diga assim: eu fui chamado para ser termostato e não termômetro. O termostato é aquela ferramenta que, se colocado na água, ele faz com que a água esquente, aqueça. Se ele não aquecer, a água continua fria. Porém, o termômetro, ele só mede a temperatura. O termômetro só mede a temperatura. O termostato, ele dita a temperatura. O que é que você foi chamado para ser? Está entendendo, crente? Em Babilônia, Daniel não era termômetro, pastor Silas. Lá em Babilônia, Daniel era termostato. Ele ditou como é que deveria ser aquele ambiente ali, irmão Flávio. Ele ditou. E, irmão, olhe para cá, quando nós nos esforçamos para não ceder, quando nós nos esforçamos para não negociarmos nossos princípios, para não perdermos nossa identidade de filho de Deus, Deus nos concede misericórdia e graça. Eu quero ministrar sobre a tua vida, santo irmão, aqui no templo, lá em casa, onde essa palavra estiver chegando, misericórdia e graça. Mas não abra mão da tua identidade, pelo amor de Deus, onde você estiver. Pode ser que teu pai não esteja, tua mãe crente, dirigente de oração não esteja, teu pastor não esteja, mas Deus está. Deus está, glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. E é ali que Ele cobre você com misericórdia e graça. Erga a tua mão, quero te abençoar com esta palavra. Lá em casa também, irmão, que Deus te conceda misericórdia e graça. Lá onde você trabalha, misericórdia e graça. Lá onde você estuda, misericórdia e graça. Lá na sua família, misericórdia e graça. Lá no escritório, misericórdia e graça. Lá na frente daquela máquina, misericórdia e graça. Diante dos seus chefes, misericórdia e graça. Diante dos seus superiores,
misericórdia e graça, no ministério misericórdia e graça, aqui na igreja misericórdia e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não ceda à frieza espiritual. Como disse o irmão aqui, tem muita gente cedendo neste momento à frieza espiritual. Não, irmão, inconforme-se, pelo amor de Deus, com a frieza espiritual. Outra coisa, as coisas só mudam quando nós nos inconformamos. Você já notou isso? As coisas só mudam se nós nos inconformarmos. Eu não aguento mais essa frieza espiritual. Eu falava em língua estranha, eu cantava hinos espirituais, e agora estou frio, eu não me conformo com isso, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a buscar ao Senhor, eu voltarei a louvar ao Senhor. Inconforme-se, não aceite isso. E não é Deus que tem que mandar um anjo do céu, irmão, porque tem gente que fica orando assim, pastor Silas, Senhor, manda um anjo do céu, para que eu não fique frio na fé. Deus não vai fazer isto. Somos nós que temos que lutar contra isso, assim como Daniel lutou naquela corte. Ele podia ter cedido, ele estava longe, mas ele não cedeu, ele se conformou. A Bíblia diz, olhe para cá, ele assentou no seu coração, não se contaminar. E quando Deus olhou do céu e viu a atitude de Daniel, a Bíblia diz que Deus deu graça e misericórdia. Isso é maravilhoso, irmão. Deus deu graça e misericórdia. Com quem Daniel conversava, com seus superiores, o Senhor dava graça e misericórdia. É tudo que nós precisamos, irmãos. É tudo que nós estamos precisando nesses dias, graça e misericórdia. Você precisa de graça e misericórdia, irmão? Então peça, busque, continue, inconforme-se. Aí em casa, não se conforme com a frieza, com a apatia, com a mesmice. Irmãos, o nosso Deus é Deus de coisas novas. Passa ano, entra ano, passa ano e entra ano, e muita gente continua na mesma. Mas Deus tem graça, mas Deus tem misericórdia. Como diz o pastor Silas, Deus tem dons novos, dons espirituais. Deus tem dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom da ciência, dom da palavra da sabedoria, dom de curas, dons de cura. Deus tem, irmão, está à disposição da igreja, mas nós precisamos nos inconformar. Se a frieza bater à sua porta, se a indiferença, a apatia, pastor, tanto faz, tem gente que não está indo mesmo. Irmão, não se nivele espiritualmente por pessoas medíocres, me desculpe a expressão aqui, não faça isso. Fulano não vai, eu não vou, fulano não faz, eu não faço, vamos cantar sempre. Não, irmão, não. Deus nos chamou para ser águia. Glória a Deus, Deus te chamou para ser águia, irmão. Águia voa e voa alto. Louvado seja Deus. Olha o exemplo deste moço, Daniel. Isso mais uma vez me mexeu comigo quando eu estava lendo esse texto. Mexeu comigo. Mais uma vez mexeu comigo a história desse moço. Então não ceda à frieza espiritual. Inconforme-se. Não ceda à apatia. Pastor, o que é apatia? Apatia, a pessoa apática é aquela que nada toca. Né? O Senhor está agindo, está derramando glória na igreja. Nada toca, parece estar com o guarda-chuva aberto. Fecha esse guarda-chuva espiritual, irmão. Deixa a chuva do Espírito te lavar por completo. Fecha esse guarda-chuva espiritual aí em casa. Fecha. Deixa a graça de Deus te lavar, te dar um banho.
Glória a Deus, não ceda à indiferença, não ceda ao comodismo, não ceda ao conformismo, não ceda ao mundanismo, não ceda à desobediência, não ceda à infidelidade, às paixões carnais, às propostas dos demônios. Por quê, pastor? Porque você tem identidade, glória a Deus. Nós temos identidade. Qual é a nossa identidade? Filho de Deus. Aí do teu lado tem um filho de Deus, aí do teu lado tem uma filha de Deus. Essa é a nossa identidade, irmão. Oh, glória a Deus, a nossa identidade é filho de Deus. Daniel entendeu isto. Ele entendeu que não era o templo, não eram os costumes, eles estavam longe, mas ele entendeu que no lugar que ele estava, ele continuava e continuaria sendo filho de Deus. Tua identidade é filho, irmão. Você tem identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Honre isto! Honre isto! E aos filhos, aos fiéis, como Daniel, o Senhor concede misericórdia, compreensão, Deus concede graça. Irmão, sinto graça de Deus nesta noite, sinto graça de Deus, eu quero ministrar a graça de Deus para a tua vida. Misericórdia e graça, é com que nós vamos caminhar mais um ano na presença do Senhor, permitindo Deus, é com graça e com misericórdia, é com graça e com misericórdia, não é pela força do nosso braço. Ontem eu estava conversando com um irmão, e ele me disse, pastor, eu vou dizer uma coisa para ti, Deus não precisa de Covid para nos matar. E eu tive que concordar. Não é verdade? Deus não precisa de Covid, irmão, para nos matar. Não é verdade? Deus não precisa. Se Ele quiser cortar o fio da minha existência, Ele corta. Não é verdade? Não precisa. Não precisa. Eu tive que concordar com ele, fui para casa pensando. Então, irmão, não ceda. Não se contamine. A gente se contaminando, irmão, com a frieza desse tempo. Não se contamine, não esfrie na fé. Mantenha a tua identidade e Deus vai te dar graça. Deus continuará te dando graça, irmão. Deus continuará dando graça a você, a todos nós. Louvado seja Deus. Olhe para cá. Irmãos, nós não estamos num cruzeiro em férias, no mar tranquilo, com horizonte brilhante. Nós estamos numa batalha, num campo de batalha espiritual. Tem gente que pensa que está num cruzeiro, num mar tranquilo, com horizonte brilhante à frente. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós estamos num campo de batalha. Vez por outra, Deus nos leva a Elim, claro, porque senão ninguém aguenta, pastor Silas. Ninguém aguenta, irmão. Vez por outra, Deus nos leva a Elim. Nos leva, irmão Júnior, porque senão ninguém aguenta, irmão Eliel. Como o Senhor fez com o povo de Israel, tirou eles de lá, guardou eles no Egito, tirou eles do Egito, fez com que eles entrassem pelo deserto adentro, mas houve um momento que o Senhor falou assim, eu vou levar vocês a um lugar de palmeiras. Preste atenção no que eu estou falando, hein? Num lugar de palmeiras, águas tranquilas, águas frescas, e ali Israel refez as suas forças. Deus faz isso conosco, faz! Vez por outra, Ele pega na nossa mão, meu filho. Agora eu vou te levar aqui, eu vou te levar aqui para um tempo de vacas gordas. Vou tirar você desse tempo de vacas magras. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou tirar você desse tempo de vacas magras. Vou te levar para um tempo de vacas gordas. Mas é aquele que passa o tempo de vacas magras de forma fiel ao Senhor. Ele leva, Ele nos leva. Não é assim, Ele nos leva. Ele levou o povo a caminho de Canaã. Mas no geral, irmão, nós sempre enfrentamos e enfrentaremos batalhas internas e externas. Sim ou não? Sim, batalhas internas e batalhas externas. Muitas vezes a batalha interna é pior do que a batalha externa. Mas outras vezes a batalha externa é pior do que a interna. É pior. Eu fico imaginando a batalha deste Daniel e dos amigos dele aqui em Babilônia.
vendo os coleguinhas ali naquele auê, naquele momento, e eles ali firme. Nós não vamos nos contaminar, nós não vamos nos contaminar, nós não vamos nos contaminar. E Deus falou, é isso mesmo, vou derramar graça, vou derramar misericórdia, vou derramar graça, vou derramar misericórdia. Aleluia! Louvado seja Deus! E Daniel aqui, irmão, estava para enfrentar mais uma batalha. Só que desta feita não era uma batalha interna, era uma batalha externa. Porque a Bíblia diz que o rei de Babilônia teve um sonho. E este sonho veio de Deus. Olhe para cá. Este sonho era profético. Nem todos os sonhos são revelações, mas o sonho que Deus deu ao rei era uma revelação. Era um sonho profético. Quando o rei acordou, a Bíblia diz que o rei acordou perturbado. Imagine um rei perturbado. Imagine. A Bíblia diz que esse rei não se lembrava do sonho. Ele não se lembrava do sonho. Ele sabia que não era um sonho simples. Por que ele sabia que não era um sonho simples? Porque ele exigiu que, além de contarem o sonho que ele teve, ele exigiu que também desse a interpretação do sonho. Agora você imagina, irmão. Às vezes, já aconteceu com os irmãos, alguém chegar e contar um sonho para você e falar, você sabe a interpretação? Já aconteceu? Já aconteceu? Comigo, muitas vezes acontece. Às vezes eu digo assim, irmão, eu não sou José. Não sou Daniel, sonho é sonho. Mas existem sonhos que são revelações. Nem todos os sonhos. Tem gente que come uma feijoada depois do culto, vai dormir, sonha. Foi a feijoada, não foi Deus. Ai, pastor, eu tive um pesadelo, quase caí da cama. Será que é o demônio? Não, não é o demônio, é a feijoada. Não coma antes de dormir. No caso do rei aqui, não era um simples sonho. Era uma revelação. Era uma revelação. E o rei não se lembrava. E ele queria o impossível. Ele queria que os seus sábios lhe dessem não somente a interpretação, mas contassem o que ele sonhou, porque ele esqueceu do sonho. E aquilo perturbou. Mas o texto sagrado, irmão, o texto sagrado mostra que esse rei, ansioso, curioso para saber o oculto, mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para declarar o sonho, o sentido e a interpretação. Mas a Bíblia diz que estes homens fracassaram, falharam. E olhe para cá, eles fracassaram não porque fossem maus estudiosos das ciências, do ocultismo, não. Eles fracassaram. Primeiro, porque a Bíblia diz que o segredo do Senhor é revelado àqueles que o temem. Não é revelado para feiticeiro, não é revelado para mago, não é revelado para astrólogo. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é revelado para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. Segundo, porque Deus queria, agora aqui vai uma revelação, irmão. Deus queria promover o Daniel. Deus queria promover o Daniel, Júnior. Deus queria promover o Daniel, Silas. Irmãos, presbíteros, evangelistas e igreja, Deus queria promover o Daniel. Deus queria promover. Então escute, olhe para cá. Golias, lembram-se do Golias? Amã, lembram-se do Amã? E algumas situações complicadas não são para matar você, são para promover você. São para promover você, para dar a você experiência e treinamento. Diga assim, experiência e treinamento. Diga assim, treinamento e experiência. Olhe para cá. Então, quando situações complicadas, quando o mar revolto, tempestade, ou um Golias, um Amã, se apresentarem diante de você, olhe para ele e diga, você é a minha promoção. Louvado seja Deus!
está entendendo, irmão? Quando alguém ficar aí no teu calo, olhe para ele e diga assim, eu não vou me importar, você é minha promoção. Glória a Deus! Quando o mar se levantar, olhe para o mar e diga assim, você é minha promoção. Está entendendo? Você está entendendo, irmão? Os irmãos de casa estão entendendo a mensagem? Deus queria promover o Daniel. Olhe para cá, a raiva dos irmãos por José era porque Deus queria promover José. O Golias lá no vale de Elá, lá no vale do Carvalho, era para promover Davi. O Amã na corte de Assuero, perseguidor de judeu, era para promover Mardoqueu e Esther. Porque ninguém sente inveja das nossas lutas, mas do nosso sucesso dado por Deus, muita gente sente inveja. Nunca vi gente ter inveja da nossa luta. Devia ter também, né? Oh, que inveja da luta daquele pastor, que inveja da luta daquele irmão, está sofrendo, ninguém tem inveja. Mas quando Deus começa a promover, aí começa a aparecer o Amã, começa a aparecer bem, irmãos. E aqui Deus usa um sonho, usa a fúria do rei, usa uma situação atípica, complicada para promover Daniel. E a pedido de Daniel, que não era egoísta, ególatra, lá no final da história, os seus amigos de oração também foram abençoados, também foram promovidos. Olhe para cá. Quando eu estava lendo esse texto e orando ao Senhor, Deus me disse que Ele vai promover gente aqui. Ele vai promover. Mas situações e pessoas também estão no plano de Deus. Deus falou fortemente ao meu coração, que Ele vai promover gente nesse tempo, mas situações e pessoas estão no plano de Deus. O que eu devo fazer, pastor? Continue humilde com o Senhor teu Deus, e quando você estiver ou for promovido, não faça como o copeiro que se esqueceu do José. Lembre-se dos amigos. Se tiver alguém perto de você, ou mais próxima, diga para ele ou para ela assim, quando Deus te promover, não se esqueça dos amigos. Forte isso, né? Irmãos, Daniel sabia o segredo para situações complicadas. Olhe para cá, eu vou repetir. Daniel sabia o segredo para situações complicadas. A minha pergunta para você, para nós essa noite, nós sabemos o segredo para situações complicadas? Daniel sabia, Júnior. Ele sabia. Não era colocar no Facebook, não era colocar no Instagram, não era colocar no Twitter, não era abrir o coração nas redes sociais, não era lavar roupa suja, não. Daniel sabia o segredo para situações difíceis. Qual era o segredo? O segredo era orar. Tem gente fazendo errado, irmão. Tem gente passando por situações complicadas, Deus está agindo, a pessoa não entende, ele vai para o Facebook, ele vai para o Instagram, ele vai para o Twitter, ele vai para o Snapchat, ele vai para o que o valha, não sei. Mas Daniel sabia que o segredo para situações complicadas e atípicas, o segredo era oração. É orar, é curvar-se diante do Senhor, é render todo o nosso ser, o nosso intelecto a Deus. A Bíblia diz que Daniel, que já estava na lista para ser morto, irmão, está aí no texto. Ele fazia parte dos sábios de Babilônia. Então o nome dele estava na lista para ser morto naquele dia. A Bíblia diz que ele entrou na a presença do rei. Pediu um tempo para o chefe da guarda. Reuniu seus 3 amigos e a Bíblia diz que eles foram orar. Eles foram orar.
Irmãos, nós não sabemos quanto tempo eles ficaram prostrados diante do Senhor orando. A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz e o que nós sabemos é que a oração entrou noite adentro. Por quê? Olhe para cá, vai uma dica aqui. Porque situações extremas pedem medidas extremas. Situações extremas pedem medidas extremas. Eu conheço a história de um pastor, cujo irmão estava enfermo. Os pulmões estavam apodrecendo. E ele estava cuidando do irmão em casa. E o irmão estava definhando. O irmão iria morrer. E ele começou a orar. E entrou à noite orando. Meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, 3 horas. Por quê? Situações extremas exigem medidas extremas. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, ele ouviu a voz do irmão. Mano, estou com fome. O irmão não comia mais. Estava definhando. Não tinha mais fome. Ele ouviu o pastor Silas, o irmão, gritar, mano, estou com fome. Ele levantou as mãos 6 da manhã e disse, louvado seja o nome do Senhor. Foi lá para o quarto, irmã Roseli. E o que aconteceu? Estou com fome. Fome? Vou lá fazer uma comida para você. Foi lá, fez um prato de sopa. Deu para o irmão comeu. Mano, a fome continua. E esse irmão que estava doente, foi salvo, aceitou Jesus e foi pastor de uma grande igreja aqui em São Paulo. Veja, irmão, medidas, situações extremas exigem medidas extremas. Esses moços foram orando, Daniel foi orando, entraram noite adentro orando. Então a Bíblia diz no versículo 19 que à noite, numa visão, foi revelado o mistério a Daniel. E Daniel louvou ao Deus do céu, adorou ao Deus do céu. E disse no verso 20, Ele é quem muda o tempo. Repita essa expressão, diga assim, é Ele quem muda o tempo. Olhe para cá. Irmão, eu não sei em que tempo você está vivendo ou passando. Eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para todos nós nessa noite. O tempo não apenas pertence a Deus. O tempo não apenas pertence ao Senhor, como também o tempo está sob o controle de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. E quem é que determina? Então é Deus que controla o tempo. É Deus que determina o tempo. Deus não apenas usa o tempo, controla o tempo, mas também muda o tempo e as horas. Deus muda. Então escute e eu encerro. Deus pode mudar o tempo de chorar para tempo de rir. Deus pode mudar o tempo de chorar para tempo de cantar. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão. Deus vai mudar alguns tempos nesta casa. Deus vai mudar. Porque Deus é que muda. Daniel diz isso. Ele diz, é Ele quem muda o tempo. Então Deus pode mudar o tempo de chorar em tempo de rir. Deus fez isso com Sara. Sara durante muito tempo chorou. Ela queria um filho. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Mas um dia o Senhor foi até a tenda de Abraão e diz, Abraão, diga para Sara que vocês terão um filho. E o nome do filho será? Isaac, que significa riso. Deus estava mudando o tempo de choro em tempo de
Quero te abençoar com essa palavra. Que Deus mude o tempo de choro em tempo de riso, irmão. Tempo de choro em tempo de riso. Deus pode mudar o nosso tempo de tristeza em tempo de alegria, como fez com os judeus lá no tempo de Assuero. E até hoje eles festejam a festa chamada festa de Purim. Deus mudou o tempo de tristeza em tempo de alegria, um tempo de morte em tempo de vida. Olhe para cá, quero te abençoar com essa palavra, que Deus mude o tempo de tristeza em tempo de alegria. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? Você crê nisso? Que Deus mude o tempo de tristeza em tempo de alegria. Mude o tempo de tristeza em tempo de alegria. Deus pode mudar o tempo das vacas magras para tempo de vacas gordas. É aí o crente gosta. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. Que Deus mude o tempo de vacas magras em tempo de vacas gordas. Diga isso para quem está do seu lado. Que Deus mude o tempo de vacas magras em tempo de vacas gordas. Ah, glória a Deus. Há tempo de vacas magras e há tempo de vacas gordas. Há tempo de vacas gordas e há tempo de vacas magras. O que nós não podemos deixar de entender é o agir de Deus no tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode mudar o tempo de deserto para o tempo de pastos verdes, como diz o Salmo 23. Ele me leva a pastos verdes e às águas tranquilas. Mas depois ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Louvado seja o nome do Senhor. Deus controla o tempo, Ele muda o tempo. Ele muda as estações. Eu não sei qual é a estação que você está passando nesse momento. Nós conhecemos 4 estações: verão, inverno, verão, outono, primavera. Talvez você esteja vivendo um outono. Outono é aquela estação meio cinzenta, Júnior, né? Você olha para as árvores, parece que as árvores estão meio tristes, né? Outono. Já o inverno é aquele tempo frio, as pessoas preferem ficar dentro de casa, né? Ali aquecidas, frio, né? Existe o verão, as pessoas estão mais espontâneas, né? E existe a primavera, onde você olha para as árvores e elas estão floridas, estão bonitas, tudo é bonito, tudo é bonito. Deus está cumprindo promessa, Deus está fazendo, Deus está abrindo portas, mas nós precisamos estar preparados para todo o tempo, crendo que Deus muda o tempo, as horas e as estações. Deus controla o tempo, Ele muda o tempo, Ele muda as horas. Olhe para cá, Ele remove e Ele estabelece. Ele remove e Ele estabelece. Ou seja, Ele tira e Ele coloca. Ele tira e Ele coloca. Ele remove e Ele estabelece. Diz a Bíblia, Ele dá sabedoria e Ele dá entendimento. Olhe para cá, busque sabedoria, porque Deus dá sabedoria. Busque entendimento, porque Deus dá entendimento. Entendimento aqui é clareza. Clareza em algumas situações, Deus dá. Está escrito aqui. E Daniel finaliza dizendo, ele revela, ele mostra o profundo e o escondido. Eu vou repetir. Ele revela, ele mostra o profundo e o escondido. Então vai aqui uma palavra profética. Não se preocupe, porque para Deus não existe nada oculto. E não há nada oculto que não seja revelado. Não se preocupe. Não se preocupe. E por fim, o profeta Daniel diz assim, ele conhece o que está oculto. Ele conhece o que está escondido. Sabe o que está em trevas. Todavia, com ele mora a luz. Irmãos, igreja, nos curvemos diante do Senhor. Permaneçamos humildes com o Senhor nosso Deus, na presença dEle.
Não se conforme com frieza, apatia, indiferença espiritual nesse tempo. Não. Não. Eu acredito, irmão, pela palavra do Senhor, que Deus está mudando o tempo. Eu creio firmemente, pela palavra profética, que Deus está mudando um tempo. Eu acredito pela palavra profética que Deus vai mudar o tempo de crentes nesta casa. Deus vai mudar o tempo. Chorou, 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 mas aguentou. Deus vai mudar o tempo. Suportou as vacas magras, Deus vai levar até vacas gordas. Passou pelo deserto, Deus vai derramar graça e misericórdia e levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Porque a Bíblia Sagrada, texto sagrado, nos assegura que é Deus que muda o tempo. Diga isso para quem está do seu lado. É Ele quem muda o tempo. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Pastor. Glórias a Deus. Palavra do Senhor, palavra boa da parte de Deus para nós. Palavra que nos dá ânimo, irmão, para você suportar este momento, sabedor de que Deus é aquele que muda os tempos. Palavra para você ficar se alimentando aí durante a semana. Nós já estaremos orando, encerrando o culto ao Senhor nesta noite, mas vá em casa, vá para casa ainda adorando a Deus, viu? Glorificando ao Senhor. Quero apenas lembrá-los que no domingo que vem pela manhã nós daremos início à nossa aula de discipulado. Graças a Deus temos 4 candidatos aí ao batismo. Glória a Deus. São os nossos adolescentes aí, irmãos, ingressando nas fileiras, glória a Deus, e eu fico muito feliz, né? Minha filha, a irmã Rebeca, manifestou o desejo de se batizar nas águas, minha sobrinha Vitória, filha do pastor Marcos, vocês quase que não conhecem, né? A Marcela também vai, e o Miguel, filhos da irmã Simone e do irmão Ney. Então nós estamos felizes. Então, começa domingo que vem. Se você, alguém aqui, alguém em casa, não é batizado nas águas e sentir o desejo de ser batizado nas águas, venha no domingo pela manhã, participe da sala de discipulado. Até o final do curso a gente vai conversando para ver quem vai estar apto a descer as águas do batismo e quem não vai. Então, é necessário que você participe aqui do curso de discipulado. Tá bom, meus irmãos? Está dado o aviso, então, fica o convite para aqueles que tiverem o desejo de se batizar nas águas. Mais alguma coisa, irmãos? Pastor? Não, só isso. Então, vamos orar, fiquemos em pé. Estou olhando para os irmãos aqui na câmera, fico feliz em ver cada um de vocês. Glória a Deus. Vamos dar um tchau. Eu vou citar aqui a Isabela, que é meu xodozinho. Deus abençoe, Isabela. Deus abençoe, viu? É uma benção. Eu vi a hora que ela entrou, não habilitou a câmera, mas depois habilitou. Então, fico feliz. Mas vocês aí que eu não falei que é meu xodozinho, eu amo vocês do mesmo jeito, viu, irmãos? É que a Isabela é mais próxima. A gente pegou no colo, então, assim como também a Evelyn, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Vocês me entendem. Eu amo a cada um de vocês. Não tenho predileção por ninguém. Respeito todo mundo, amo vocês, mas é bom. Tá lá, tá a irmã Nega, tá o irmão Ricardo, tá a irmã Esther, tá tudo aqui, a irmã Tiana. O irmão Ademar se levantou agora. Deus abençoe, irmão Ademar. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos dar um tchau para eles. Estão tudo olhando para nós aqui, ó. Meus irmãos, Deus abençoe. Que Deus dê a vocês uma ótima semana, cheia da presença de Deus, e vos lembrando da palavra do Senhor. Deus é aquele que muda o tempo, e eu creio que Ele vai mudar. Ele vai mudar. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai bendito, eterno e maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, te bendizemos.
Senhor, muito obrigado, ó Deus querido, por esta noite, por este dia, por esta manhã, por esta tarde, por cada minuto, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu estar na tua presença. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por ouvirmos a palavra do Senhor neste momento. E nós cremos, ó Deus, que tu és poderoso para mudar tempos e estações. Sabemos que tu pode mudar todas as coisas, ó Deus. Mudar até, ó Deus querido, um decreto de morte e trazer, ó Deus bendito, vida abundante. Muito obrigado, meu Senhor Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, pela vida dos teus filhos que estão em casa, que também ouviram a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um deles, que a tua poderosa mão esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Atende a nossa oração, Senhor, e derrama os dons espirituais. Estamos orando, estamos buscando, Senhor, e eu te peço, Senhor, responde-nos e abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, abençoa a tua eleita, que cada um dos teus filhos possam voltar para os seus lares, Senhor, sendo livres, ó Deus, de todo laço do inimigo, Senhor. Guarda, ó Pai, não deixa que os dardos inflamados do maligno atinjam nenhum dos teus filhos. Abençoa este corpo de obreiros, abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa do mais jovem até o mais idoso. No nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor, pois nós dependemos de ti, carecemos da tua misericórdia, Senhor. Estamos alegres na tua presença, Senhor, porque é o Senhor que nos alegra. Papai querido, leva-nos em paz, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Feche os teus olhos e estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, todos juntos, vamos dizer amém. Deus abençoe.